O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Podemos sentar? Boa noite a todos. Hoje a igreja celebra a vigília da solenidade de São Pedro e São Paulo. A solenidade é amanhã, domingo. Na verdade seria dia 29, né? Mas aqui no Brasil, como não é feriado dia 29, então a igreja aqui no Brasil, para ficar mais proveitoso para nós fiéis, mudou para o dia seguinte, para o domingo seguinte, que é esse domingo. Então hoje, neste sábado, a liturgia não é a liturgia de amanhã, da solenidade, é a liturgia da vigília, tá? Tanto é que amanhã é outra leitura. E celebrando, que amanhã iremos celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo, nesta vigília, queremos também nos preparar para celebrar esses 2 grandes apóstolos. Pedro, o qual Jesus escolheu para edificar a sua igreja, e Paulo, o qual Jesus escolheu, né? Jesus já estava ressuscitado, já tinha subido aos céus, mas aí ele se revelou a Paulo, e escolheu Paulo, através desta revelação, para ser apóstolo também e levar a boa nova aos gentios, aos pagãos. Eu acho que aqui não tem ninguém judeu, né? E não tem nenhum descendente de judeu. Então quer dizer que Paulo, ele fez um grande ministério para nós. Porque se a palavra de Deus chegou até nós, foi através de Paulo. Nós somos descendentes dos pagãos. Nós somos descendentes de portugueses, né? Dos europeus, dos africanos, todos pagãos na época de Cristo. O povo que não era pagão naquela época era só o povo judeu, aquele a quem Pedro se dirigia para pregar. Olha para vocês verem como que são as coisas de Deus. Paulo,
eu vou falar primeiro de Paulo e depois eu já termino com Pedro. Paulo era um fariseu muito devoto. Ele amava tanto a Deus na religião judaica, que ele era o mais sincero dos judeus diante de Deus. E é por isso que quando ele ouviu falar dos cristãos, ele falou: não pode ter uma heresia dessa, ofendendo ao povo judeu. Eu vou me encarregar de acabar com esta heresia. E o próprio Paulo, zeloso pelo nome de Deus, pela doutrina dos antigos, do Antigo Testamento, né, ele se propôs a perseguir os cristãos. E é nessa que Jesus aparece a ele, quando ele estava se dirigindo à cidade de Damasco, com autorizações para prender cristãos por ali e apresentar ao Sinédrio. Quando Paulo, como se diz, ele caiu do cavalo, ele ouviu Jesus falando com ele: Paulo, por que me persegues? Olha, Paulo sabia que era o Senhor, que era Deus que estava falando com ele. Mas Paulo não sabia que estava perseguindo a ele, a Deus. E Jesus fala: está perseguindo a igreja. Olha para você ver, gente. A perseguição desencadeada à igreja é a mesma que está sendo, é como se estivesse sendo desencadeada a Cristo. Porque não se separa Cristo e igreja. Cristo e igreja é a mesma pessoa. A igreja é o corpo de Cristo. Quando Jesus fala a Paulo: Paulo, você está me perseguindo? Paulo não estava perseguindo ele, Paulo estava perseguindo aqueles cristãos, a igreja. E a igreja e Cristo é um só. Paulo estava perseguindo a igreja. E Paulo, depois que se converte, ele vai, se apresenta aos apóstolos, ele é batizado, ele fica pelo menos 3 anos na presença dos apóstolos, dos discípulos dos apóstolos, aprendendo aquilo que ele já tinha ouvido pela revelação de Cristo a ele. Paulo demorou pelo menos quase 10 anos para começar a pregar, juntamente com Barnabé, para sair, anunciando a boa nova, e foi o que mais viajou e o que mais escreveu, tanto é que nós somos testemunhas, no Novo Testamento, das suas cartas, e ele foi o que mais anunciou a palavra de Deus. E no final da sua vida, por obra do Espírito Santo, ele foi levado até Roma, preso. Depois ele ficou um tempo com uma certa liberdade, vigiada. E aí, na perseguição que o imperador Nero fez contra os cristãos ali em Roma, ele foi preso de novo. Aí nessa época já estava também Paulo lá em Roma, que foi preso. Estava Pedro lá em Roma, que foi preso junto com ele, e ambos foram martirizados lá em Roma. Por isso que a igreja nessa solenidade celebram Pedro e Paulo, porque os dois foram martirizados praticamente juntos, talvez com algum tempo ou alguns dias de diferença, mas foram juntos lá em Roma. E Pedro, a gente já sabe aquilo que vai ser, aquele evangelho que será lido amanhã nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, aonde Pedro é escolhido por Jesus para edificar a igreja. Inclusive, Jesus ele está a caminho, Jesus ele está a caminho, ele saiu lá de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, gente, fica na divisa da Palestina, dos judeus, com onde é a Turquia hoje. É lá em cima,
olhando no mapa, né? Na verdade, se você for ver pela geografia, vamos falar lá embaixo, né? É lá em cima, na divisa. Jesus vem descendo, ou melhor, vem subindo para Jerusalém. E aí, em Cesareia de Filipe, ele resolve perguntar aos apóstolos quem é o Filho do Homem. Todos deram uma resposta, né, sobre o que o povo estava pensando sobre o Filho do Homem. Quem era Jesus? Uns estavam falando que Jesus, não os apóstolos, o povo. Uns falavam que Jesus era Elias, outros João Batista, que ressuscitou dos mortos. Outros falavam que era Jeremias ou algum dos grandes profetas. Esta era a opinião do povo. Aí Jesus pergunta aos apóstolos, porque Jesus queria saber a opinião dos apóstolos, que já estava há 3 anos com ele. E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro, sem pestanejar, sem titubear, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Gente, isso aí era novidade para todo mundo, inclusive para Pedro. Pedro só pôde responder isso daí porque foi a revelação que ele recebeu do próprio Pai, do próprio Deus. E Jesus se alegra e promete a ele o primado, o primeiro lugar dentre os apóstolos, e prometeu a ele, porque na época o nome dele não era Pedro, era Simão, né? Jesus muda o nome dele para Pedro, que quer dizer pedra, e Jesus fala: Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É bom a gente ter sempre em mente, nós devemos ter sempre em mente esta parte do Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 13, que narra o Pedro recebendo o primado e Jesus declarando que está fundando a igreja dele em Pedro. Gente, isso é muito importante. Parece uma coisa simples. Passou essa liturgia de hoje, domingo que vem já é outra liturgia, todo mundo esqueceu. Não podemos esquecer disso. Isso tem que ser catequético. Devemos passar isso para os nossos parentes, os nossos vizinhos, para os nossos filhos. Sabe por que eu falo que tem que passar? Porque às vezes a gente ensina para os nossos filhos a doutrina da nossa igreja, mas de uma maneira duvidosa. A gente não ensina aquilo que é acertativo, que é certeiro, para que eles não se percam aí nesse mundão, no meio dessas tantas denominações que existem por aí, que podem enganar, de repente fazer as pessoas perder a fé. A partir do momento que você ensinar para o seu filho, ou quem quer que seja, que Jesus fundou a Igreja Católica em Pedro, e deu autoridade a ele para ligar na terra, o que ele ligar na terra será ligado no céu. Deu o poder das chaves para ele. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Isto quer dizer que Pedro, que hoje é o Papa Francisco, que antes era o Papa Bento XVI, e antes era o Papa João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João 23, Pio XII, Pio XI, né? Pio X, Bento XV, Leão XIII, Pio IX, até chegar lá. Eu falei o nome de uns 11 papas que estão na sucessão. Todos estes, até chegar em Pedro, receberam a autoridade de Pedro para ligar na terra as nossas almas. No dia do nosso batismo, nós estamos em comunhão. O padre que nos batiza, o diácono que nos batiza, que batiza as crianças, eles estão em comunhão com
o nosso arcebispo Dom Júlio, que está em comunhão com o Papa. Então quer dizer que nós entramos na igreja de Cristo através do batismo, como se fosse por uma porta. Esta porta que é da igreja, Pedro tem a chave, que é o Papa. Eu te darei as chaves do reino do céu. Né? Agora, se a gente for contar a sucessão apostólica, que eu falei para vocês aqui, de frente para trás, cheguei até Pio IX, no século XIX, vamos contar lá de Pedro. Pedro também, aqui onde a gente lê no Evangelho, que Pedro foi perguntado por Jesus: Pedro, tu me amas? Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: tu me amas? Alguns teólogos falam que isso foi para poder, como se diz, retirar, perdoar aquilo que Pedro tinha feito lá durante a prisão de Jesus, que ele negou Jesus 3 vezes, e agora Jesus pede para ele confirmar 3 vezes que ama a Jesus, segundo diz alguns teólogos. Só que Jesus aqui, ele fala um detalhe no final: em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. E o evangelista São João fala: Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Pedro, na verdade, ele queria ficar na Palestina. Ele queria ficar ali onde estava boa parte dos judeus. O máximo que ele poderia ir é até Antioquia, onde ele fundou uma comunidade, uma diocese, e ele não queria ir mais longe. Mas é como Jesus fala aqui: o que é cingir? Cingir naquela época, como eles usavam essas roupas longas, né? Essas vestimentas que eram longas, e atrapalhava a caminhada numa viagem, que eles tinham que andar mais rápido, passar por meio mato, pedra. Então eles tinham aqui neles assim, uma cinta na qual eles puxavam essa roupa mais para cima, ela ficava até os joelhos, e eles cingiam, quer dizer, amarravam essa roupa ali para andar rápido. Então quando eles iam pegar uma viagem, fazer uma viagem, eles faziam isso, encurtavam a roupa para poder fazer a viagem. E Jesus está falando aqui: olha, Pedro, quando você é jovem, você cinge-te e vai para onde você quiser. E Pedro ia para onde queria. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá. Quem é este outro que cingiu Pedro e levou Pedro até onde ele não queria? Aonde que Pedro não queria ir? Pedro queria ir em qualquer lugar do mundo, na Grécia, poderia ir para a Síria, para qualquer lugar do mundo. Mas um lugar que Pedro não queria ir, mas nem a paulada, era para Roma. Mas quem foi este que cingiu Pedro e levou Pedro para Roma, para morrer? O Espírito Santo. O Espírito Santo fez com que Pedro fosse parar em Roma. E lá ele fundou a comunidade de Roma. Todo lugar que um apóstolo funda a comunidade, vira-se diocese, porque além dele fundar a comunidade, ele nomeia um bispo para ficar ali. Pedro, ele foi em Antioquia, que é ali perto da Palestina mesmo, e ali ele fundou, onde é a Turquia hoje, e ali ele fundou uma comunidade ali que virou diocese. Depois de lá ele foi para Roma. Lá em Roma, a presença dele lá, fundando essa comunidade cristã, também se tornou a diocese de Roma, que está até hoje, né? E lá, no ano 68, ele e Paulo se encontram lá em Roma, são presos numa perseguição do imperador Nero César, né? E eles foram mortos. Paulo, porque ele tinha cidadania romana, ele não era romano, mas ele tinha cidadania romana,
ele deveria morrer com a morte rápida, indolor. Eu não sei se existe, né? Indolor, mas tinha que ser uma morte rápida, pela lei do Império Romano. Pedro, como ele era palestino, ele era judeu, e judeu era considerado como escravo, como um povo dominado. Pedro sofreu o martírio de um povo dominado, de alguém que pertence a um povo dominado. Pedro foi crucificado. Inclusive, tem uma tradição que fala assim, que quando foram dar a sentença a Pedro, que levaram ele para ser executado, um soldado falou para ele assim, que ele perguntou como que ele ia ser morto. O soldado falou assim: você será crucificado por ser judeu. E ele pensou: não, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Aí o soldado falou: não, pode deixar, a gente dá um jeito. Crucificaram ele e colocaram a cruz de ponta cabeça e deixaram ele ali para morrer. Imagine. Pedro martirizado na diocese de Roma, a qual ele fundou juntamente com Paulo. O povo, a comunidade de Roma, depois recolheu o cadáver dele, o corpo dele, e sepultou fora do lugar da onde ele foi crucificado em Roma, em uma colina, porque Roma, a cidade de Roma foi edificada em cima de 5 colinas, ou melhor, 7 colinas. Uma dessas colinas, onde Pedro foi sepultado, chama-se Colina do Vaticano. E aí, depois que Pedro foi martirizado e sepultado, aí a diocese, lá em Roma, a comunidade de Roma, resolveu escolher os presbíteros, né, os padres lá, tudo, escolheram outro para suceder a Pedro. Vocês já ouviram falar de Lino? Lino, ele aparece em uma das cartas de São Paulo. É ele, lá em Roma, que foi o primeiro sucessor de Pedro, o segundo papa da igreja. Primeiro sucessor de Pedro. Lino ficou pelo menos uns 10 anos dirigindo a diocese de Roma. E Lino foi numa perseguição que teve, né? Naquela época, os romanos pagãos, eles odiavam os cristãos, e aonde tinha alguma celebração eucarística, eles falavam: ali está tendo uma reunião dos cristãos. Eles invadiam fazendas, casas, ou até mesmo as catacumbas, e ali eles martirizavam todos os cristãos. E foi numa dessa que Lino foi martirizado. Aí a comunidade, a diocese, escolheu para suceder Lino, escolheu Anacleto ou Cleto. Inclusive, quando o padre ele lê a liturgia eucarística número 1, ele cita esses mártires, Pedro, Lino, né? E depois ele vai falar também o outro que sucedeu Lino, que é Anacleto, vai falar o outro que sucedeu Anacleto, que é Clemente, Evaristo, Alexandre, e vai indo até chegar no Papa Francisco hoje, gente. Veja bem, de Pedro até o Papa Francisco, ocorreu uma sucessão apostólica ininterrupta. A cadeira de Pedro, lá em Roma, nunca ficou vazia, vacante. É apenas um nome dado até escolher vacância, né? Até escolher o outro sucessor. Mas veja, o Papa Francisco, ele é o Papa de número 266. Quer saber se você está na igreja que Jesus fundou? Porque Jesus fundou a igreja 2000 anos atrás. Veja se essa igreja está em comunhão com o Papa Francisco. Quando alguém chegar e perguntar para você, para os seus filhos, alguém assim: vem para a minha igreja, lá está tendo milagres, lá está tendo isso, o pessoal entra deitado, sai andando, né? Sai com os bolsos cheios de dinheiro. Aí você pergunta assim: a sua igreja, ela está em comunhão com o Papa Francisco? Não, então eu não vou. Ela não foi fundada por Jesus Cristo. Ela foi fundada por homens
homens. Eu não vou entrar no mérito se eles são salvos ou não, né? Existe um parágrafo no Catecismo da Igreja Católica, que eu não sei se é 380 e pouco, eu não lembro qual é o parágrafo, que fala que fora da igreja não há salvação. Porém, somente Deus conhece o coração dos homens e pode atingir o coração do homem. Porém, então fora da igreja não há salvação. Que igreja é essa? Esta é a igreja que Cristo fundou há 2000 anos atrás, no martírio de São Pedro. Que Nossa Senhora, que depois que Jesus subiu aos céus, Nossa Senhora ficou ali com os apóstolos, e os apóstolos a chamavam de mãe, mãezinha, mãe do meu Senhor. Todos tinham um grande carinho, veneração a Nossa Senhora, que ajudou os apóstolos naqueles tempos difíceis a conduzir a igreja, até ela ser assunta ao céu em corpo e alma. Que Nossa Senhora possa interceder a nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos os cristãos possam verdadeiramente chegar à verdade, e que essa verdade faça com que todos os cristãos sejam um só em Cristo, sem separação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.